Nada interferiu a Deus. Ele diz, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, as coisas foram se formando, os céus e a terra. Se houve o Big Bang, não faz a menor, Big Bang faz a menor diferença. A grande coisa é que Deus foi criando, foi criando, foi criando, e ninguém interferiu na criação de Deus. Deus foi fazendo. Deus fez um macaco, e quem foi lá dar a sugestão se o macaco tinha que ter rabo ou não? Ninguém. Deus fez o macaco e acabou. Deus fez as estrelas, e quem foi lá dizer que tinha que ter estrela anã, estrela grande, estrela de primeira grandeza, estrela de segunda grandeza, estrela 3.000 vezes maior que o Sol? Ninguém. Deus fez uma estrela grande demais, fez uma estrela menor, e o que para nós continua sendo grande, mas Deus foi fazendo. Essa era a vontade de Deus. E pela vontade de Deus, Ele fez o homem também. E ninguém perguntou sobre o homem. Como é que esse homem tinha que ser? Deus fez o homem um boneco feito de barro e colocou lá, talvez o pessoal costuma dizer que Deus usou o dedo dele, né? E foi acertando, né? Foi acertando as coisas assim. Quer dizer, isso é o artista, né? Que costuma falar sobre isso. Seja como for, Deus colocou olhos no homem, colocou nariz, colocou as orelhas, as pernas, os braços, e depois soprou nesse boneco, que era feito de barro, e esse barro se tornou uma vivente. E ninguém perguntou a Deus se estava certo, se estava errado, se tinha que ser assim. A gente começou a existir, pronto, essa é a vontade soberana de Deus. Mas quando Deus fez esse homem, Ele colocou lá naquele jardim que Ele deu ao homem já plantado, e alguns acham que o jardim ainda estava crescendo, não vai fazer a menor diferença agora. Ele colocou lá naquele jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele disse assim, olha, desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Não pertence a vocês, é minha, a árvore é minha. Agora vocês podem comer tudo, vocês podem comer maçã, uva, né? Tem gente aí que acha que o pecado foi a uva, né? Então somos os maiores pecadores, uma das coisas que mais comem é uva, né? Então é uva, outros acham que é a maçã, outros acham que foi o sexo. A grande realidade, irmão, se nada disso foi pecado. O que foi pecado foi quando o homem resolveu comer aquilo que Deus disse: é meu, não pode tocar, é meu. Foi a primeira ideia de dízimo que nós tivemos na face da terra, foi aquela árvore. Deus disse, é meu, pertence a mim e não pode tocar. O dia que você tocar, você vai morrer. E aí tudo bem, o homem tocou, o homem comeu, né, aí gozado, né? Foi a primeira crise conjugal, depois comeram dessa árvore, né? Foi a primeira crise. Porque até então a Eva era a coisa mais bonita que existia, olhos maravilhosos, um corpo incrível, uma beleza que ele nunca tinha visto, muito mais bonito que uma macaca, né? Então ele estava lá feliz com a Eva, tranquilo lá com a Eva, até o dia que ele comeu daquele fruto proibido, e Deus vem visitar o homem, como ele fazia sempre, ele visitava à tarde para dar instrução. Diga, instrução. Dava instrução ao homem, ele dava instrução ao homem. E aí, quando Deus pergunta a Adão, onde tu estás? Adão aparece seminu, uma folha na frente, outra atrás, né? O primeiro biquíni brasileiro, né? Que aconteceu lá, e sunga brasileira, né? Aquelas folhas que eles estavam usando, aquele troço todo. E aí, o que aconteceu? Deus veste o homem, coisa e tal, mata o animal e mostra como ia ser o sacrifício futuro para salvar o homem. Mas Deus pergunta o que aconteceu a Adão, e Adão disse, a mulher que me deste, a mulher dizia a cobra não sabia falar. E aí ficou por isso mesmo, né? E a cobra disse, faz nada, mas não foi, né? A cobra ficou quieta. E aí a verdade é que Deus estabeleceu a nova regra para eles poderem viver. Fechou o Éden, botou um querubim lá com uma espada terrível, que nem podia entrar mais no Éden, e agora o homem ia comer com o fruto do trabalho dele, mas ele não trabalhava antes, trabalhava para ter o quê? Instrução, conhecimento. Agora ele ia ter que trabalhar para viver. Era diferente. E ele começou a estabelecer isso, e ele disse assim, agora vocês vão morrer. Demorou para morrer, demorou 900 e tantos anos, mas morreu. Morreu. E aí nessa coisa
toda é que você vê essa questão da vontade. Deus começa a estabelecer ensinamentos no homem, princípios que valem até hoje, e já lá naqueles primórdios, lá o homem começa a vir contra os princípios de Deus. O homem tem uma ideia incrível, fazer uma torre para chegar no céu. Aí ele começa a construir a torre. Deus não gostou da ideia. Deus permitiu, mas não gostou da ideia. Como Deus não gostou da ideia, Deus confundiu a língua do pessoal. Um pedia pá, vinha terra, outro pedia terra, vinha tijolo, um pedia tijolo, vinha, sei lá, o cimento da época. E aí a confusão ficou solta. Deus começava a falar com o homem para que o homem vivesse no princípio dele. O homem aprontava. Teve mistura das filhas de Deus com os filhos dos homens, e que é uma história que eu não vou pregar aqui agora. E aí Deus lá em Gênesis 6 diz assim: não vou mais contender com o homem, porque o homem é carnal. O homem é carnal. E aí você vê que Deus começa a trabalhar com o homem. Ele mostra através dos profetas qual é a vontade dele. Ele mostra através dos 10 mandamentos qual é a vontade dele. Ele mostra através da lei dele qual é a vontade dele. E o homem está sempre perto da vontade dele, mas muitas vezes não cumpre a vontade dele. E aí você veja que coisa interessante. Deus sempre teve uma vontade perfeita para o homem, assim como teve uma vontade perfeita para o universo. Mas só que a estrela, ela não tem, ela não escolhe. A estrela não escolhe. O planeta não escolhe. E o homem, Deus deu a habilidade de escolher. Deus deu a habilidade de pensar. Deus deu a habilidade de debater. E aí, quando o homem cai, agora ele vai ficar entre essa nova posição da vontade de Deus. A vontade perfeita, que é aquela vontade que ele tem feito para cada um de nós, os planos que ele tem feito para cada um de nós. Antes que você existisse, Deus já escreveu toda a sua vida. Toda a sua vida. Deus já escreveu todo o plano para você. Deus escreveu toda a vitória que Ele quer. Inclusive, irmãos, na vontade de Deus não tem uma linha de derrota. Amém. Mas de vez em quando você é derrotado. E aí Deus permite que você seja derrotado. Porque com tudo você aprende. Da maneira que o homem é. E Deus diz lá, gente, eu não vou mais contender com o homem porque ele é carnal. E aí fica essa luta agora entre a vontade de Deus e a vontade do homem por causa do conhecimento do bem e do mal, e o homem achar também que ele é um Deus. Ele achar que ele pode mais do que Deus. E aí você vê que coisa interessante. Abraão, ele foi chamado por Deus, saiu da terra dele, andou mais de 1000 quilômetros, foi para Berseba, e Deus disse para ele que ele ia ter um filho aos 75, a mulher dele ficou grávida aos 99, e esse filho chegou quando a mulher dele estava com 100, e ele com 101, e quando esse filho estava com 13 anos aproximadamente, Deus diz: eu quero teu filho, em sacrifício. E Abraão só conhecia uma forma de fazer essa coisa: matando o filho. Pensou, minha irmã? Se Deus fala um negócio dele um dia, é um negócio sério. E aí Abraão esqueceu, ou não sabia, ou não percebeu, que Deus tinha uma maneira de tirar esse filho do coração dele. E aí Abraão então saiu de Berseba, andou 3 dias e meio, subiu o monte, deixou lá onde hoje é Jerusalém, deixou os servos deles embaixo do monte Moriá, não é isso? E subiu com o filho para fazer o sacrifício. E ele estava na vontade permissível. Essa não era a vontade perfeita para a vida de Abraão ainda. Mas Deus às vezes deixa que a gente caminhe dentro de certas coisas, porque Ele já vê o fim. Ele já sabe qual vai ser o seu fim.
Ele já sabe como é que ele vai acontecer. E aí você vai andando, você vai andando, você vai andando, e você acha que você está na vontade perfeita, que está fazendo o que Deus está mandando, porque Deus mandou sacrificar o meu filho, então eu vou lá matar o meu filho. E Deus ele foi andando. Tudo bem, isso tudo se tornou símbolo de Cristo depois, não é? Como da mesma forma que Abraão entregou seu filho, Deus entregou seu filho por nós na cruz do Calvário. Mas a verdade é, irmãos, que Deus tinha uma forma melhor para Abraão. E ele não sabia. Ele subiu o monte, ainda fez o garoto carregar o peso da madeira, amarrou o garoto na madeira, preparou o cutelo, preparou o fogo, levantou o cutelo, aí Deus fala, não faça isso, Abraão. Mas não era o que Deus queria. Como é que agora ele diz para não fazer? É que Deus queria assim, mas não daquela maneira, não da maneira de Abraão, não no entendimento de Abraão. Porque se fosse daquela maneira, Deus teria permitido, e Deus não permitiu, mas Abraão estava na vontade permissiva para poder chegar à vontade perfeita. Isso é uma coisa interessante, você às vezes está na permissividade de Deus, e Deus deixa você andar, Deus deixa você caminhar, e com o tempo Deus já vai moldando, vai trabalhando o teu caminho para que você entre no centro da vontade de Deus. E quantas pessoas estão perdendo a bênção porque estão fora do centro da vontade de Deus? Estão resistindo à obra que Deus faz no caminho. Eu não sei tudo que Deus fez na vida de Abraão no caminho. Eu não sei tudo o que Deus fez naqueles 93 quilômetros que Abraão teve que andar. Mas alguma coisa Deus estava trabalhando com Abraão. E Abraão foi lá dentro do entendimento dele. Fez o que ele achou que era certo. E Deus mostra no final que ele estava errado. Não é desta maneira. E é interessante que Abraão tinha fé. Ele tinha fé porque mesmo antes ele tinha dito para o filho dele, quando perguntou, está tudo aqui, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a madeira, aqui está o cordeiro. Abraão diz, bem, Deus proverá. Né? É quando a primeira vez a Bíblia chama Jeová de Jireh. Então tá, Deus proverá. Mas ele estava disposto a matar o filho. Ele tinha tanta fé em Deus que ele estava até disposto a matar o filho e achar que Deus ia ressuscitar depois. Mas não era isso que Deus queria. Deus não queria ressuscitar o filho dele. O que Deus queria, que Abraão não estava entendendo, e precisou entender através desse processo todo, é que Deus quer a prioridade dentro do coração do homem e da mulher que o serve. Essa é a vontade perfeita de Deus. Deus quer ter o primeiro lugar. Deus quer que você o ame sobre todas as coisas. Deus quer que você o ame mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho, mais do que o seu trabalho, mais do que tudo, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que você ame até mais do que coisas que você dá grande importância, porque é grande realidade. Quando você ama desta forma, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Abraão precisou de tudo isso. E Deus, dentro do processo dele, tirou a idolatria que estava no coração de Abraão pelo seu filho e ainda deixou Abraão com o filho dele. Vivinho. Subiram os dois e desceram os dois. E Abraão cresceu. Depois Abraão fez o casamento, o Isaac cresceu. Depois Abraão fez o casamento do Isaac, né? Aqueles casamentos maravilhosos, né? Não é de longe, o Isaac aguardando. Quando ela apareceu, ele nem pensou muito. Atacar, foi Isaac. Né? E se tornou um cara abençoado, próspero. Isaac botava a mão, multiplicava tudo, 100 vezes mais. E teve aí filhos dele, que foi uma bênção. Mas a vontade permissiva esteve na vida de Abraão até ele entender qual era a vontade perfeita. A vontade permissiva teve na vida de Elias até ele entender que naquela caverna, que nem todo fogo, nem todo vento que aparece significa que Deus está nele. Eu nunca esqueço quando eu era garoto, o camarada dava uma conta a respeito da visão do anjo Miguel. O anjo Miguel apareceu.
Aí o anjo Miguel apareceu, e aí ele começou a abençoar todo mundo. E aí ele começou a subir. Aí eles olharam para o pé do anjo Miguel, era pé de cabra. Santa ironia, né? Aí o pessoal acordou. Hoje nós temos Santa Ceia. Tem uma história longa aí que eu já contei para os irmãos sobre Santa Ceia. Longa não, até curta. A igreja estava discutindo qual era a vontade de Deus. Santa Ceia com cálicezinho ou com copo. Eu já tomei tanto com copo como no cálicezinho. No copo você tem que dar uma limpadazinha e o outro toma. Retiro, né? Tomei já umas 2 ou 3 vezes. No cálicezinho você pega o seu cálicezinho. Tem uns que depois volta para lavar, tem os seus descartados, são jogados fora. Então depende muito da igreja. Então a discussão da igreja é se a ceia certa era no cálicezinho ou no cálice. Agora eles só esqueceram que no tempo de Jesus não tinha, acho, nem vidro e nem plástico. Pelo menos até onde eu lembro. Porque as coisas eram feitas de metal, era feito na madeira, era feito no barro, era feito na prata, era feito, né? Isso no tempo de Jesus. Então a coisa lá era bem mais sofisticada, né? Hoje, para você ter um cálicezinho de ouro, é um pouquinho carinho, né? Então a grande realidade hoje é no plástico. E eles estão discutindo o que era verdadeiro, irmãos. Qual é a vontade de Deus? Aí o irmão teve uma visão de um leão com olhos de fogo, aquela pele maravilhosa de ouro, e aquele rabo resplandecente, aquela coisa toda. Oh, glória a Deus, que leão bonito! E do coração do leão saía sangue, do coração do leão, é o coração de Jesus. Já estava meio católico, era o coração de Jesus. E aí ia enchendo os cálicezinhos, e todo mundo deu glória a Deus. É a vontade de Deus, cálicezinho, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor ouviu toda aquela história, pegou o carro dele, foi para casa. Quando chegou no meio do caminho, o Espírito Santo falou com ele. Toda aquela visão foi falsa. Porque quem derramou sangue não foi o leão, foi o Cordeiro de Deus. Matou. Jesus, como leão, nunca derramou sangue, mas como Cordeiro ele derramou. Então às vezes as pessoas ficam discutindo coisas que Deus já mostrou qual é a vontade dele. Deus já mostrou qual é a vontade dele na palavra. E tem gente discutindo qual é a vontade dele. Meus amados irmãos, você não precisa saber qual é a vontade dele, quando a vontade dele já está escrita. Se você está lendo lá, aquela vontade dele. É claro que existem coisas que a gente sabe que está lá no Velho Testamento que você não precisa mais usar, né? Senão estava todo mundo com pecado aqui. Você já comeu presunto esse ano? Pois é, se fizesse no Velho Testamento, está como um pecado aqui, né? Porque abominação ao Senhor, inclusive aquele porquinho, mas a grande realidade é abominação ao Senhor. Então você tem que entender que essa questão da vontade é algo importante. Você todas as vezes que for orar, perguntar: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade ou a minha vontade? Porque olha, irmãos, Deus vai dar um tempo para você. Se você estiver fazendo a sua vontade, Ele vai dar um tempo para você poder entender. Você não é inteligente, você não tem mente, você não tem direito de escolha, você não tem livre-arbítrio, você não tem tudo isso. Então Deus lida com você como um ser humano inteligente, não como um macaco. Às vezes os elefantes fazem coisas sensacionais, né? Quando teve aquele tsunami lá, os elefantes começaram a subir para as montanhas, né? Quem ficou embaixo morreu. Mas aquilo foi tratamento de Deus com o elefante. Agora o homem que se vire, que entenda lá os fenômenos, fuja. A não ser que o homem ore e Deus fale, né? Aí tudo bem, pode acontecer também. Mas a grande realidade, irmãos, é que você tem que entender que às vezes você está na permissiva e não está tendo resultado, porque você está na permissiva. E Deus quer você na perfeita. Perfeita vontade dele. Agora, na permissiva, você aprende com o erro. Inclusive, uma das melhores maneiras de aprender é aprender com o erro dos outros. Você vê o erro dele e você não comete. Não é verdade? Estão certo? Agora, às vezes, você tem que aprender com seus próprios erros. E Deus deixa você aprender. Para você ficar mais cauteloso, mais sábio, mais inteligente. Para você não repetir a mesma coisa. Às vezes o teu pai te dá um conselho e você pergunta: mas por que eu tenho que fazer isso? Porque você passou por aquela experiência. Teu pai passou e sabe que vai ter um resultado negativo.
E Deus às vezes deixa você andar como Elias andou até a caverna, para você parar e começar a falar com Ele. E depois da caverna, não tem mais saída. Elias correu até a caverna, mas depois da caverna acabou. E aí ele pôde falar com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pela mesma experiência. A diferença é que Jesus Cristo foi um homem perfeito. E você é um homem, apesar de salvo, imperfeito. É por isso que você continua sendo salvo. Seu espírito foi salvo, sua alma está sendo salva, e sua alma é cheia de mania. Tem umas almazinhas esquisitas. Entendeu? Essa carne aqui está com muito nervinho. Mamãe não faz assim. Né? Ainda mais esse pessoal que vai casar, né? Tem que ter o maior cuidado para falar sobre mamãe e papai para as noivas, né? Inclusive eu tenho essa mania, isso quando eu falo da minha avó cozinhava muito, né? Então, isso quando eu falo da minha avó. Mas a verdade é que tem que cuidar, são coisas da alma, né? Coisas da alma. Maniazinhas, costumezinhos que atrapalham a sua vida. Hábitos que se repetem. O que eu vejo esses hábitos se repetem? Eles vão e vêm. O crente chega na igreja e diz: estou liberto do cigarro, estou liberto da maconha, estou liberto da cocaína, estou liberto de tudo, aleluia, estou liberto das mulheres também. Ai, gente desse, eita glória. Aí aparece uma gracinha na porta dele e já quer virar sócia. Já quer que vive sócia da mulher dele. Mas não estava liberto? Por quê? Porque a carne é fraca, irmãos. Se a pessoa chegar na porta, é capaz de entrar dentro da casa. E às vezes tem gente que entra pela janela. E tem gente que entra pelo telhado. Então você precisa entender que permanecer na vontade de Deus é uma questão de tomar a cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, e de vez em quando puder, quando der vontade, e depois você me segue, se o teu pé não estiver doendo. Disse o Senhor. É isso que está escrito? Não. Aquele que quiser após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cada dia. A cada dia você tem que aprender com Jesus e perguntar a Ele. Jesus Cristo, como era um homem perfeito, ele perguntava ao Pai tudo o que ele tinha que fazer. Até ele perguntou sobre Judas. Imagina a discussão do Pai e de Jesus com Judas. Sobre Judas, né? O Pai disse para Jesus: eu quero Judas lá na sua escola. Aí Jesus: mas Pai, ele é um diabo. Aí o Pai diz: eu sei, mas essa é a minha vontade. Tá bom, Pai, sem discussão. Aí Jesus está com o diabo lá na escola dele. Andou com o diabo 3 anos e meio. E esse diabo ainda traiu ele. E ele não mudou. Tirou da soberania, reclamou já notou que a pessoa, quando tem o espírito errado, sempre reclama do outro que está ofertando certo? Sempre reclama do outro que está fazendo certo? Sempre reclama do outro que está querendo entrar na bênção? Está sempre reclamando. A mulher chega lá e dá uma oferta para Jesus. Isso aí podia ter dado aos pobres. O gozado, irmãos, graças a Deus, não foi o que disse isso, foi Jesus. O pobre vocês sempre têm com vocês. Terrível, hein, irmãos? Parece que Jesus está dizendo assim: pobre nunca vai deixar de ter na terra. Porque sabe o que eu descobri essa semana? Ser pobre dessa maneira que Judas estava falando, é uma questão de escolha. Porque Deus não chamou ninguém para ser miserável. Terrível. Eu não preguei isso na Ceilândia, nem na Praça Tiradentes. Inclusive tem algumas pessoas que nem miseráveis são, mas gostam do estilo de vida. Né? Eu já contei para os irmãos aqui, aquele irmão, né, que foi evangelizado lá pelo irmão, aceitou Jesus e continuou na vida dele. O cara estava um dia, o irmão estava lá na praça, como Santana chorando, não tinha tempo para pagar o aluguel. Eu me digo: mas você está chorando por causa disso? Como eu tenho ali? Onde? No banco. Vou comprar um apartamento para você. Vou
comprou um apartamento, o cara tinha dinheiro para acabar mais no banco, mas gostava do estilo de vida. Tem gente que gosta de vestir de miserável, gosta de andar de miserável, mente, mas tem dinheiro. Nem o estilo de vida, nem a condição. Deus chamou você para prosperar. Você viu o Salmo 112 que eu disse? Diz que Deus chama você prosperidade e... Vou dar um tempo para os irmãos pensarem. Os espertos pegam o Salmo 112 e lê, né? Prosperidade e... a riqueza. Para aqueles que temem ao Senhor. O Salmo 112 é cheio de bênçãos dos servos de Deus, irmãos. E lá, a falta de bênção na vida do ímpio. Agora, o ímpio é aquele que escolheu lutar contra a vontade de Deus, a perfeita permissiva. E eles estão fora da vontade de Deus. Agora, existe uma coisa chamada soberania de Deus que faz com que o justo tenha um resultado por estarem na vontade dele e os ímpios tenham outro resultado por estarem fora da vontade dele. Isso pertence só a Deus. Ninguém pode falar por Deus. Assim como Deus criou os céus e a terra, Deus determina isso e acabou. Mas nós estamos falando aqui para pessoas salvas e lavadas pelo sangue de Jesus, nós hoje estamos em Santa Ceia, amém? Então, a vontade de Deus é importante. E dentro desse texto aqui, a gente termina agora, porque esse sermão, se eu for continuar, não acabam nunca. Versículo 7, melhor ainda, versículo 6, diz assim: o principado está sobre os seus ombros. E aí depois fala os títulos de Jesus, são 7 títulos. O principado está sobre os seus ombros. O que é principado? Governo. A Bíblia diz que o governo está sobre os ombros de Jesus. O Miles Monroe, ele diz que quando o rei quer colocar o filho dele como rei em algum outro lugar, esse filho tem que ir conquistar aquele lugar. Por isso que Jesus veio aqui na terra como homem, para conquistar a posição dele de rei. A posição de Jesus não foi imposta, foi conquistada. Jesus conquistou a posição dele de rei. E aí a palavra de Deus diz assim: o reino deste mundo passou. É do seu Cristo. É do Filho de Deus agora. Então a grande realidade, apesar de nós estarmos vivendo dentro desse sistema ainda, tudo que está aqui nessa terra pertence a Jesus. Amém. E um dia ele vai sentar-se de novo lá em Jerusalém, com cetro de ferro na mão, e ele vai reinar. E aí você vai ver que a miséria vai acabar, o problema de saúde vai acabar. Isso não vai acabar para aqueles que não quiserem louvar a Deus lá no milênio, a Jesus, porque isso é um outro assunto que a gente não vai falar agora. Então Jesus veio aqui como homem, andando como homem. Daqui para ali Jesus tinha que andar. Ele não voava. Quando ele voava é porque estava debaixo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduzia daqui até ali voando, ou daqui até lá fora. Quando ele passava pelas paredes, ele fez isso alguma vez em vida, ele fez depois de ressuscitado, a gente mostra que ele fez isso. Mas se ele fez isso aqui antes de ressuscitar, é porque o Espírito Santo fez. Quando ele fez com que os peixes aparecessem, é porque o Espírito Santo fez na vida de Jesus. E aí ele foi conquistando a posição dele. Deus deu a Jesus todo o poder. Poder e autoridade. Deus deu a Jesus direito e capacitação. Deus disse assim: você tem o direito de fazer isso, você é meu filho. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. Você é meu filho amado, você tem o direito, eu te dou esse direito. Agora você tem a capacidade é pelo meu Espírito. Esta é a glória que eu te dou, esta é a capacidade, está sobre você. Aí aqui Isaías, que é o profeta messiânico, diz: o principado está sobre os seus ombros. Está falando com Jesus quando estava aqui na terra, Jesus que está agora nos céus, Jesus que vai voltar. Isso aí tem essa ideia ampla, total.
Mas a grande coisa, irmãos, é que está falando de uma posição de vitória. Você foi chamado para ser salvo, você foi chamado para ser batizado com o Espírito Santo, você foi chamado para ser santo, mas você foi chamado para ser mais do que vitorioso. Por causa do fato de que o principado está sobre os ombros de Jesus. Lá em Mateus 11 fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou trazer para vocês o quê? Alívio. Alívio de quê? Da tristeza, alívio da miséria, alívio da falta de paz, alívio da amargura, alívio das coisas que te atrapalham, alívio das suas próprias culpas, alívio das suas acusações. Eu vou te trazer alívio da artimanha de Satanás contra você, porque o diabo, como o pastor Zé disse no nosso dia aqui, ele só tem um plano: matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa a não ser isso. É especialista nisso. É um sábio milenar. Se a Terra tem 60 bilhões de anos, segundo os cientistas, o diabo tem muito mais do que isso. Porque antes da Terra existir, eles já existiam. Então você veja quantos anos tem esse ser. E ele só faz 3 coisas. Então Deus te dá a libertação do diabo, das suas artimanhas, dos seus interesses, das suas vontades, através de Jesus Cristo e de seu principado. Mas nesse mesmo capítulo diz: tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Interessante, irmãos, que o jugo era uma madeira que você colocava sobre 2 bois. Para poder carregar alguma coisa, né? Esses bois trabalhavam juntos para poder empurrar alguma coisa, levar para frente alguma coisa, uma carroça, sei lá o que for. Ou mesmo para poder arar a terra. Se um boi fosse, o outro tinha que ir. Se um fosse, o outro não ia. No livro de Marcos, Jesus é simbolizado por um boi. E agora você veja bem, no livro de Marcos, esse símbolo significa que Jesus é um servo, o servo perfeito. E aí Deus te chama para vir estar debaixo do jugo de Jesus. E esse jugo de Jesus tem nome: principado, governo. Essa é a vontade perfeita de Deus. Você esteja debaixo do principado, do governo de Deus. Quando Jesus anda, você anda. Quando Jesus para, você para. Se Jesus por um acaso disser: vou descansar, o que você faz? Você descansa. Se Jesus por acaso disser: vou voar, o que você faz? Você voa. A grande realidade que você tem que entender que está debaixo de Jesus, do jugo de Jesus, está debaixo do governo de Deus, da soberana vontade de Deus. E todas as vezes que você quer sair debaixo desse jugo, se você é salvo, você tem problema para você mesmo. Eu trabalhei num sítio de cavalos, uns 80, quando eu fui cozinheiro. Eram cavalos maravilhosos, cavalos de 5, 10 mil dólares na época. Eram cavalos caríssimos, né, para cowboy. E eles tinham lá tipo uma cruz. Tinha um pêndulo e uma cruz em cima desse pêndulo e rodava para lá essa cruz. Eles rodavam um cavalo em cada ponta. E era sempre na direção horária, sempre. E quando chega meio-dia, lá na Califórnia, dependendo da época, o sol está a 45 graus, 47, a seco, não é úmido. A sua pele puxa. Inclusive certas irmãs não precisam nem fazer plástica. Puxa a beleza aqui. Está puxando, né? Você nem sabe qual é aquele sol doido. Então quando chega meio-dia, ninguém trabalha. É a tal da paradinha para tomar uma água e esperar até 3 horas da tarde. E em vez de quando eles esqueciam o cavalo. Esqueciam o cavalo lá rodando. E daqui a pouco tinha de cavalo pulando e querendo sair dali de qualquer jeito, mas não tinha jeito. Porque os outros 3 continuavam andando. E o cavalo, querendo ou não, ele tinha que andar.
Ele estava preso àquela condição. Quando você está preso à cruz, se você realmente está preso à cruz, você vai ter que andar de acordo com a vontade de Jesus. Amém? Amém. E aí é que está a tua vitória, a tua fé em Jesus, a tua fidelidade. Está debaixo do jugo de Jesus, te traz bênção e vida. E o que acontece? Você vai ver o Salmo 91 acontecer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não vai acontecer nada contigo. Por quê? Tu vai ver a recompensa do ímpio. Você vai ver a vitória. As pessoas vão levantar uma arma contra você, né? uma intenção maligna, e a palavra diz assim: nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Você vai estar debaixo da unção de Jesus. O jugo do inimigo aparece para te atrapalhar. Deus quebra a corrente, quebra o jugo, quebra tudo. E, meus amados irmãos, a igreja às vezes está como o Oswald Smith costumava dizer, que se um touro soubesse a força que ele tem, nenhum homem ia controlar um touro com um cabresto, porque um touro é muito maior, é muito mais forte. A questão toda é que ele não sabe a força que ele tem. Como ele não sabe, o camarada coloca um cabrestinho lá, não vem, touro. Depois domestica o bicho fica lá, e às vezes ele não precisa nem ir, faz tudo que ele quer. E às vezes a igreja está assim. O diabo chega, lança umas ideias, e a pessoa aceita a ideia, aí ela entra na permissiva. E Deus está esperando a pessoa ver o arrependimento. Está esperando a pessoa mudar. Está esperando a pessoa ver a vitória. Está esperando a pessoa tomar a posição de novo. Mas a pessoa está naquela ideia, aquela ideia fixa. A pessoa diz assim: vou morrer. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa 10 anos, ele não morre. Por que não morre logo, né? Porque a ideia, que essa questão pertence a Deus. A pessoa diz assim: eu nasci para ser vitorioso. Pronto, já estragou tudo. Deus diz que você é vitorioso, você diz que não é. Aí Deus espera você mudar a sua ideia, o seu pensamento. E aí você tem que passar pela experiência que diz lá em Efésios, pela renovação da sua mente, do seu entendimento, mudar a sua ideia e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você diz: mas comigo é tão duro. É duro com todo mundo. Foi duro com José, foi duro com Daniel, foi duro comigo. As situações são difíceis. Você não é privilegiado, não. Mas Deus estando a teu favor, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Isso significa saúde, vida, paz e unção. Eu vou apenas terminar lendo Salmo 112, já que só uma pessoa me respondeu. Diz assim: louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor aqui? Amém. Então a Bíblia já diz que você é próspero e feliz. Bem-aventurado é isso. Que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem um versículo que diz: deleita-te do Senhor. Ele vai fazer o quê? O que é deleitar-se, Senhor? É você cumprir os mandamentos dele, a vontade dele. É exatamente isso. A sua descendência será poderosa. O que está dizendo aí? A sua descendência será na terra. A geração do justo será. Às vezes a descendência não é nem tão crente assim, mas por causa daquele justo que teve o Senhor, todo mundo recebe a bênção por causa dele. Isso acontece direto com os judeus. E aí, versículo 3 diz assim: prosperidade aonde? Saúde é prosperidade? Está de bem com você mesmo a prosperidade? Está de bem com Deus a prosperidade? Está de bem com os irmãos a prosperidade? Os casais estão de bem a prosperidade?
Os filhos estão de bem e prosperidade? Amém. E riquezas há na sua casa. É claro que aqui está falando de todos os tipos de prosperidade, mas eu estou trazendo aquilo que mais nos interessa hoje. E a sua retidão permanece para sempre. E aí você depois leia de novo o Salmo. Então que Deus abençoe toda a igreja. E saiba que a vitória está nas suas mãos. Só depende da sua escolha. Isso é tão sério que o Josué disse: a quem vocês querem escolher? Vocês vão escolher. Olha que Salomão diz: vocês têm que escolher Deus, porque vocês viram o mar ser aberto, vocês viram o rio ser aberto, vocês viram como Deus derramou a unção dele e quebrou as muralhas de Jericó, e aquele camarada cometeu um erro, depois Deus deu vitória lá sobre aí, e Deus deu vitória sobre tudo. Vocês têm que fazer. Eu sou Josué e vocês têm que fazer, e acabou. Quem vai ser contrário a ele? Ele não fez isso. Ele não fez isso, irmãos. Depois de toda a bênção de Deus, ele disse: vocês vão escolher a quem vocês querem servir. Eu posso pregar aqui o tempo todo, irmãos, mas eu não posso impor algo que você que tem que escolher. Você que tem que escolher ser vitorioso. Você tem que escolher crescer. Você tem que escolher vencer. Você tem que escolher andar sobre as águas. A escolha é sua. Eu escolho ser vitorioso. Você escolhe o quê? Estou vendo muita firmeza. Você escolhe o quê? Então a escolha é sua, irmãos. Então viva de acordo com a palavra de Deus, que a vitória já está garantida para você, para a sua família, para os seus descendentes e para todo mundo mais. Eu não sou nem contra essa questão das cotas que tem hoje aí no governo. Eu até entendo o motivo político das cotas, mas a minha família entendeu há mais de 100 anos atrás que a palavra trajetória. Eu tenho primos brancos, tenho primos negríssimos, tenho primos de cabelo vermelho, e todos eles têm uma ou duas faculdades e não precisaram de cotas. Sabe por quê? Porque desde pequeno o meu bisavô foi ensinando a palavra. Aí ensinou para os filhos, para os filhos. E aí eles foram tomando posse das bênçãos. Eu tenho primo arquiteto, primo engenheiro, militar, polícia, tem tudo. Mas por quê? Por causa da palavra. Pessoas que ficaram doentes foram curadas por causa da palavra. Pessoas que estavam à morte, Deus trouxe de volta por causa da palavra. Livramento de pessoas anciãs, que nem a tia Diná, que é um membro aqui da igreja, pulou de uma janela de 2,5 metros de altura, com 80 e tantos anos, não quebrou o osso. Só Jesus na causa, irmãos. Ela tomou um remédio lá que deram errado para ela, ela achou que a janela era na porta, pulou da janela. Tio Sebastião, que morreu com 97, caiu do telhado. Quebrou nada. Tio Sebastião, quando eu fui no enterro dele, o meu primo disse assim: Braulio, o vô morreu só sendo atropelado mesmo, viu? Porque se não fosse o ônibus, ele estava vivo. Ele passava assim com uns 70 anos, dizia assim: bom dia, e falava para o Renato Delícia: você não está velho. Ele com 95. Porque ele era um homem que estava voltado na palavra. Quando você está voltado na palavra, você vai viver muito tempo e vai viver bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, essa nossa igreja batisteriana, em vez em quando, para dar um glória, é difícil, é? Eu estou dizendo que você na palavra vai viver bem. Amém. Glória a Deus. Viva na palavra e você vai viver bem. Amém. Em todos os seus sonhos vão ser realizados e concretizados. Amém. Glória a Deus. Quem tem sonho aqui? Amém. Então se levante e comece a orar pelos seus sonhos agora.